Tá bom, Vinícius, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Presidente, eu gostaria de saber o seguinte, sobre a questão de esportes olímpicos e social. O Fluminense, em 2020, segundo o balanço, as duas áreas acumularam um prejuízo de 14 milhões e meio de reais. E agora, no balancete referente ao primeiro trimestre de 2021, as duas áreas voltaram a acumular um prejuízo de 3 milhões, quase 3 milhões e 300 mil reais. Isso, juntando os dois períodos, dá uma média mensal de 1 milhão e 100 mil a 1 milhão e 200 mil reais mensais. Eu gostaria de saber o que a gestão está fazendo para, pelo menos na pior das hipóteses, diminuir consideravelmente, quando na verdade a gente sabe que o objetivo é sempre, pelo menos, deixar no 0-0. Boa tarde, um abraço. Valeu, Vinícius, obrigado. Ótima pergunta, essa pergunta é muito importante. E ela é importante por quê? Porque quando a gente se propõe, né, a uma candidatura, né, quando a gente faz propostas, quando a gente se propõe a uma candidatura e quando a gente se propõe a governar um clube de futebol, ou a gente gerir uma empresa, ou a gente... eu não sou da área pública, enfim, não sou um político de área pública, mas também quando certamente um prefeito se propõe a governar uma cidade, enfim, você se propõe a tentar recuperar todas as áreas daquela instituição, né? O nosso projeto de gestão com relação a essas áreas era a autossustentabilidade, é a autossustentabilidade. E os projetos incentivados são fundamentais para essa autossustentabilidade, fundamentais. Assim, e o que a gente tem ajustado com essas áreas? Primeiro, eu acho curioso o seguinte, eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso, esse assunto é um assunto que volta e meia vem à tona, mas o fato da gente publicar e mostrar os números, né, e ter separado em centro de resultado, a gente está expondo isso. A gente poderia muito bem, e você sabe disso, eu não vou citar nomes, mas você sabe disso, muitos sabem que no passado esses números eram colocados dentro do balanço sem nenhuma clareza. A primeira coisa que eu falei para todas as áreas do clube é: nós vamos abrir todas as gavetas. Nós vamos mostrar para todo mundo quanto custa. Esse já é o primeiro grande passo de transparência e o primeiro grande passo para recuperar as áreas, ou para, em um determinado momento, dizer: olha, você teve todas as ferramentas para se recuperar e não se recuperou. E a gente tem que fazer corte. Agora, não é justo que eu tenha me proposto a brigar, lutar pela autossustentabilidade dessas áreas e nós, atingidos, feridos, quase que de morte por uma pandemia, né, eu não continue dando esse voto de confiança e de credibilidade para que a gente possa recuperar essas áreas, né? A gente não sabia, né, uma boa parte da dívida fiscal, só para vocês saberem, a gente não sabia que ela existia quando a gente entrou, a gente foi surpreendido com ela, nós estávamos excluídos de um parcelamento que nós não sabíamos, o Fluminense foi excluído um mês da gente ganhar a eleição, essa exclusão, a gente briga pelo retorno desse parcelamento até hoje, judicialmente, para que a gente possa ter as CNDs. Então, assim, o meu projeto para essas duas áreas, especificamente, vou falando agora do esporte olímpico, vocês precisam ser autossustentáveis. E o clube tem uma série de projetos já aprovados de autossustentabilidade. Estão aprovados. Só que nós não temos a verba, porque em razão desses problemas deixados, nós não temos as CNDs ainda. E mais do que isso, você vai dizer: poxa, mas o prejuízo aumentou. Aumentou porque o clube ficou fechado. As escolinhas pararam, né? A receita das escolinhas, as receitas de várias situações, os campeonatos pararam, né? Então, assim, a gente precisa voltar a reavaliar essas áreas a hora que as coisas voltarem ao normal. Você imagina, se o futebol teve 30%, 34% de queda de receita, né? Imagina as áreas que precisam se tornar autossustentáveis, né? Então, assim, e
E da mesma forma que qualquer outra área do clube que tenha dificuldade, até o próprio futebol, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. O que é conversado com as áreas, Vinícius, para concluir a minha resposta? É conversado, colocado na mesa de maneira muito clara o seguinte: a hora que tiverem todas as condições de autossustentabilidade, nós vamos dar um prazo para isso. Não acontecendo, a gente tem que fazer corte. E aí se adequar para que a gente possa ficar minimamente no 0-0, que é o nosso objetivo, tá? Então, assim, a sua pergunta foi muito boa, fico muito feliz com ela, porque eu gosto de poder explicar essas coisas, tá? Então, assim, a gente não vai sair fazendo nenhuma caça às bruxas de nada, e a gente, em momento nenhum, vai deixar de cumprir a nossa palavra, que foi criar mecanismos para que todo o clube seja autossustentável. Se daqui a um tempo, com a economia retornando ao normal, com o mundo voltando ao normal, se não for, a gente senta com as áreas e faz os cortes. E aí, as pessoas, espero que elas compreendam.